Se algum brasileiro criticar seu inglês, considere-o tolo e hipócrita. Tolo porque se você está aprendendo um novo idioma, é natural e necessário que você erre muito. E é hipócrita porque quando é um americano falando um português cheio de erros, este mesmo crítico o aplaude. Me parece que a crítica é seletiva, coisa de idiotas. Não deixe com que essas coisas os impeçam de prosseguir. Bom, pessoal, há um tempo atrás, eu me deparei com este post no Instagram do professor Roberto Forte. E mesmo não sendo familiar com o trabalho dele, eu li e pensei, caramba, isso é muito real. Então decidi também me manifestar sobre isso. Então, nesse vídeo, eu vou simplesmente compartilhar alguns pensamentos sobre o assunto, algumas histórias que ilustram como isso impacta no aprendizado de línguas e principalmente fazer um apelo público para que as pessoas parem de oferecer feedback não solicitado e fazer críticas não construtivas quando alguém estiver falando inglês em público. Essas palavras do professor Roberto se encaixaram perfeitamente nas mensagens que eu recebo diariamente no Instagram e por e-mail de meus alunos dizendo o quão desconfortáveis eles se sentem ao falar inglês perto de outros brasileiros, sempre tendo a impressão que todos estão prestando atenção em seus erros. A primeira coisa para ser entendida aqui é que o inglês é uma coisa muito disputada. Um quer ser melhor do que o outro, um quer mostrar que sabe mais do que o outro. E mesmo que uma pequena dose de competitividade possa ser saudável, por exemplo, em uma prova, isso não acrescenta em nada no uso da língua na vida real. Para começar, eu concordo sim com o professor Roberto que esse tipo de comportamento que ele descreveu no post pode ser chamado de hipocrisia. Eu não estou falando que todo mundo é hipócrita, ok? Mas que essas pessoas que ficam criticando o brasileiro que está tentando soltar a língua em inglês, mas elogiam o gringo que solta algumas palavras em português, é um absurdo. Quando a gente fala português com nossos erros e tal, e eu falo a gente porque eu sou um desses gringos, né? O brasileiro tipicamente diz, nossa, que bonitinho, que legal que a pessoa está se esforçando para aprender a nossa língua, e dá o maior apoio para essa pessoa. Eu que sou beneficiado por esse tipo de apoio, eu não estou reclamando. É maravilhoso o jeito que o brasileiro tem aceitado o meu português. Mas, sim, é um tratamento preferencial, dando mais privilégio para um grupo de pessoas que já tem um monte de privilégio, enquanto seus irmãos brasileiros não recebem esse mesmo tratamento. E vamos para a parte que mais importa. Se você é julgado, sobretudo pela pronúncia, por esse esforço que você está fazendo para se comunicar em inglês, ou se é você que está criticando e julgando a outra pessoa, tudo isso tem consequências reais no seu aprendizado e um impacto muito negativo na sua vontade de continuar praticando sua fala. Por exemplo, por muitos anos eu trabalhava na Universidade Estadual em San Diego, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. E por alguns anos a gente tinha alunos brasileiros que vieram por parte do programa Ciências Sem Fronteiras. E naquela época, eu tinha um aluno excelente, que depois ficou muito amigo meu. Então, o dia antes dele voltar para o seu país, para o Brasil, eu levei ele para jantar e conversar, porque quando você está voltando depois de uma experiência assim, é uma transição complicada. Você está cheio de emoções. E eu já sabia disso porque eu já passei por esse processo várias vezes na minha vida. Daí a gente foi comendo, refletindo sobre o tempo dele aqui nos Estados Unidos, sobre como ele estava se sentindo ao voltar para o Brasil, e em algum momento ele começou a chorar, e eu pensei, nossa, ele realmente vai ter saudades daqui. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que ele estava tendo quase um ataque de pânico, de tanta ansiedade que ele estava sentindo sobre ter que voltar para o Brasil e falar inglês na frente de outros brasileiros, sem ter o que eles consideravam um inglês ou um sotaque perfeito, ou às vezes o que ele achava que seria um inglês perfeito. E eu falei, como assim? Seu inglês é muito bom, você só tem 1 ano e meio aqui, avançou pra caramba. Eu que era sua professora, eu vi isso, pode confiar. E ele olhou para mim e falou, Cris, mas você não entende. As pessoas estão nem aí se seu inglês melhorou. Elas acham que você vai para os Estados Unidos e volta super fluente, soando que nem as personagens nas séries de TV. Muitas pessoas pensam que quando estamos estudando inglês, devemos falar igual nativos e ter o mesmo sotaque que os americanos. E, ele disse, as pessoas vão falar. As pessoas vão perguntar para mim porque estou puxando o sotaque. Eu nem sei como vou seguir desenvolvendo meu inglês de tanto receio que eu tenho de falar inglês lá. Enfim,
Eu me senti muito impotente como professora com esse aluno. Uma excelente pessoa que deve ter muito orgulho da experiência que acabou de ter, mas tudo que ele consegue pensar é como escapar dessas pessoas que vão pedir para ele falar alguma coisa em inglês e depois ficar desapontadas com o resultado. E sei que isso não só com ele. Eu já tive vários alunos com histórias parecidas que voltavam para seu país depois de trabalhar ou estudar no exterior e eles sentiam a pressão que as pessoas colocavam neles, o peso das expectativas, que eles não pudessem cometer um erro sequer porque todos esperavam que fossem perfeitos. E sei que não é todo mundo que faz isso, mas vou te falar. Quando você está tentando falar em outro idioma, só é necessário uma pessoa que te zoe e já era. Mas sabe o que é mais louco? Maior do que a pressão que os outros colocam na gente ou das críticas que recebemos, são as expectativas insanas que colocamos em nós mesmos. Já senti isso antes, então consigo me ver no que uma aluna recentemente me escreveu. Ela disse: "Me julgo tanto por não considerar meu inglês tão bom quanto os outros esperam. Acabei perdendo grandes oportunidades de praticar por ter vergonha do que os outros vão falar. Acho que no meu caso, não foram críticas que me oprimiram, mas sim a cobrança." Pessoal, até a pessoa mais confiante do mundo, até ela vai se sentir mal nessas situações. Por mais que não queira ligar para a opinião dos outros, isso desmotiva e vai parar de praticar. E não vai seguir evoluindo, vai ficar atolado sem sair do lugar, porque se não pratica, não melhora. E isso aí. Vamos nos apoiar, pode ser? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos parar de dar feedback não solicitada ou de fazer críticas maldosas quando alguém tem sotaque carregado ou comete erros. Existem maneiras bem melhores de ajudar alguém a aprender um idioma. Mas o mais importante, vamos parar de nos criticar também. E, na medida do possível, não prestar tanta atenção às pessoas que andam nos criticando. Sempre vai ter pessoas julgando os que estão buscando aprender e evoluir. E vamos falar real. Quando a pessoa faz esse tipo de crítica sobre a gente, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre nós. Quando estamos aprendendo uma língua, devemos saber que não é somente uma questão de vocabulário e gramática, mas também uma questão de trabalhar nessa vergonha e autossabotagem. Mesmo que estejamos longe da autoaceitação, nunca é tarde para aprender. Afinal, ninguém nasceu sabendo, não é? Isso por hoje, queridos alunos. Obrigada pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like abaixo do vídeo se achou esse tópico interessante ou importante. Happy language learning, and I'll see you next time. Bye!